Olá, meu nome é Rafael Schwind e estamos aqui para mais um vídeo do projeto Arbitragem Marítima. O Arbitragem Marítima é uma ideia que foi concebida e implementada aqui pelo canal Arbitragem, que tem por objetivo reunir dois mundos que aparentemente acabam se distanciando, que é o mundo do direito marítimo e também o mundo da arbitragem. A ideia é instituir conversas, debates sobre temas que envolvam arbitragem especificamente aplicadas no âmbito do direito marítimo. E para o vídeo de hoje, nós temos dois convidados que vão fazer uma exposição muito interessante a respeito de um caso específico, que é o do encalhamento do navio Ever Given no Canal de Suez. A nossa primeira convidada é a doutora Camila Mendes Viana Cardoso. Ela é sócia do Kincaid Mendes Viana Advogados, é graduada em Direito pela PUC-Rio, tem um LLM em Direito Marítimo, Seguro Marítimo, Transporte de Mercadorias por Mar e Direito Internacional pela London University e também em Liderança e Gestão de Escritórios de Advocacia pela Harvard Law School. Ela é vice-presidente setorial de Direito Marítimo e Portuário da CBMA, presidente da Coordenação Estadual das Relações Brasil-China e tem uma diversidade de outros cargos e qualificações que a qualificam como um dos principais nomes realmente do direito marítimo no país. E também temos como convidado o Dr. Paulo Henrique Reis de Oliveira. Ele é advogado no Kincaid Mendes Viana Advogados, é mestre em Direito Internacional e Comparado pela Universidade de São Paulo, especialista em Direito Marítimo, membro do New Gen da CAN-CCBC e integra a lista de árbitros da Caminas. Ao meu lado, também como debatedor, nós temos aqui o Dr. Frederico Messias, que é juiz de Direito há mais de 20 anos, juiz especificamente numa das varas civis da Comarca de Santos, é um entusiasta do direito marítimo, sempre participa de uma diversidade de congressos na área do direito marítimo, direito portuário, e também é um dos principais nomes do país nessa área de estudos, né? Faço, antes de mais nada, um breve disclaimer para dizer que esse é um projeto meramente acadêmico, então as opiniões aqui expressadas são opiniões acadêmicas, né, e não devem ser tomadas como necessariamente opinião de uma pessoa em relação ao entendimento das demais. A ideia aqui é instituir um debate, uma conversa realmente tanto informal quanto possível a respeito de temas relacionados à arbitragem marítima. Bom, para começar, então, eu gostaria de passar a palavra para a doutora Camila para fazer a sua exposição a respeito desse caso que eu mencionei. Camila, a palavra é sua. Muito obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite. Muito obrigada, Rafael. É uma grande honra para mim estar aqui participando do canal Arbitragem e quero parabenizar você e também ao Paulo Parente por essa iniciativa, né, que é muito importante para a gente poder desenvolver a arbitragem marítima no Brasil. Essa é uma luta que a gente já está há alguns anos e acredito que a tendência é crescer a arbitragem marítima no Brasil. E hoje nós vamos tratar de um caso que é um caso, efetivamente, um leading case, como eles falam na Inglaterra, um caso muito importante da indústria, que aconteceu em 2021, 23 de março de 2021, que foi um encalhe no Canal de Suez do navio Ever Given. Mas antes da gente falar sobre o caso em si, eu vou fazer uma breve... explicar brevemente como que está hoje a arbitragem marítima em termos internacionais, porque eu acho que é importante, por ser uma área bem internacional, que a gente passe para vocês um pouco dessas informações. Bem, a arbitragem marítima, ela muitas vezes ela é feita no exterior com câmaras especializadas em arbitragem marítima. Então, vamos dar o exemplo aqui da China, que tem a CETAC, que é uma grande câmara de arbitragem. Eles acabaram fazendo uma outra câmara, que é a CEMAC, que meio que saiu de dentro da CETAC, que é a China Maritime Arbitration Commission. A mesma coisa aconteceu com Singapura, onde você tem a Câmara que trata das arbitragens em geral, mas a parte de arbitragem marítima tem uma Câmara própria. O mesmo aconteceu em Londres, que você tem a London Maritime Arbitration Association, que, na verdade, é quase uma arbitragem ad hoc, porque não tem uma Câmara
devidamente estabelecida, como nos outros casos, e a Society of Maritime Arbitrators, que é em Nova York, e tem a German Maritime Arbitration Association. Então, só para mostrar aqui, quer dizer, que dentro dos grandes players internacionais de arbitragem marítima, é assim que é colocado, quer dizer, há uma especificidade com relação ao direito marítimo, porque realmente é preciso ter pessoas especializadas na área. E aí, eu vou mostrar aqui para vocês verem a importância da arbitragem para a área marítima, e que talvez poucas pessoas saibam. Só em Londres, nós tivemos, no ano de 2022, 1.907 novos casos. Não são casos em andamento, são novos casos. Ou seja, um aumento de 12% com relação a 2021. Londres representa hoje 85% das arbitragens marítimas. Enquanto que no Brasil, se a gente fizer um paralelo em 2022, de acordo com o estudo da professora Cel, a gente teve 1.116 arbitragens em andamento, sendo que novas foram 336. Espera um pouquinho, Paulo, por favor. Esses 336, se comparado com 1.907, vê como que a arbitragem só marítima é um número enorme. Então, aqui, o meu desafio, e acho que o desafio de nós todos que trabalhamos na área marítima, é justamente trazer um pouco dessas 1.907 arbitragens para o Brasil, ou pelo menos que elas fiquem aqui quando são partes brasileiras, né? No Brasil, existe assim já um trabalho feito pelas câmaras de arbitragem nesse sentido. O CBMA, por exemplo, ele tem um grupo especializado em direito marítimo, e a Fiesp e Ciesp também estão investindo na arbitragem marítima e, inclusive, preparando um regulamento específico para isso. E cabe aqui também mostrar para vocês que a gente fez um congresso, que é um congresso internacional, que chama ICMA, que é International Congress Maritime Arbitrators. Esse congresso, ele concentra todos esses grandes árbitros da área marítima. É o lugar que eles se encontram de 2 em 2 anos, ou de 3 em 3 anos, dependendo, e onde eles conversam sobre os principais casos, o que está acontecendo de novo na área de arbitragem marítima, é assim, o ponto focal. E eu descobri esse congresso quando eu entrei de vice-presidente do CBMA, desse Comitê de Arbitragens Marítimas, e fui para Hong Kong, onde estava tendo esse congresso. Quando eu cheguei lá, não tinha nenhum representante latino-americano, né? Só tinha inglês, americano, francês, enfim. E aí a gente criticou, a gente disse que é absurdo, como é que não tem nenhum brasileiro, nenhum argentino, nenhum chileno aqui. E aí nós conseguimos convencê-los a trazer para o Brasil esse congresso, que foi aqui no Rio de Janeiro, entre 8 e 13 de 2020. Eu acredito que foi o último congresso da área de arbitragem antes da pandemia, porque a pandemia foi declarada no dia 12 e o congresso terminou no dia 13, né? E o que é muito interessante é que, depois desse congresso, a gente, mais ou menos verificando as arbitragens marítimas que houveram, elas praticamente duplicaram no nosso país. Então, já teve uma repercussão muito importante, e eu acredito que a gente ainda vai ter mais arbitragem no futuro. E assim, dos pontos bem importantes com relação à arbitragem é que a Petrobras passou a adotar as cláusulas de arbitragem nos seus contratos de afretamento. E a gente sabe que a Petrobras é o grande player na área de óleo e gás, e o fato dela ter cláusulas de arbitragem com o Brasil e as câmaras brasileiras inseridas nos contratos, isso faz com que se desenvolva no Brasil todo um novo mercado, né? E isso, eu dou os parabéns para a Petrobras por ter colocado isso nos seus contratos e espero que seja realmente a liderança do crescimento da área de arbitragem no Brasil, marítima, né, obviamente.
Mas agora, vamos um pouco aqui para o caso do Ever Given. O caso do Ever Given não é que seja um grande caso de arbitragem marítima. Ele é um grande caso marítimo, acima de tudo, porque ele criou tantas disputas e digamos assim, bom para dar um cenário para quem não tem tanta experiência nessa área, para ver como que é complexa quando tem um acidente marítimo e quantos claims podem derivar, né, e disputas podem derivar desse acidente, né? Esse é um navio, como você pode ver, é um navio de containers, né? Ele tem uma capacidade de 24 mil containers. Ele era um navio de bandeira panamenha, foi construído em 2018. A proprietária era uma empresa japonesa e ele foi afretado pela empresa Evergreen Marine, que é de Taiwan. A princípio, foi feito um time charter. O navio é um navio realmente muito grande, de 400 metros de comprimento, e ele estava avaliado em torno de 180 milhões de dólares. Esse navio ele faz a rota entre o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo, ou seja, é o principal caminho entre a Ásia e a Europa. E fica no Egito, o Canal de Suez, onde foi que aconteceu o acidente. O Canal de Suez, só para também dar uma contextualizada, ele representa 12% do comércio internacional. E ele tem um fluxo de 50 a 100 navios por dia. Então, vocês imaginam a importância, né, e o impacto que o fato desse navio ter encalhado e fechado completamente esse canal teve em toda a Europa, porque ele estava indo para Roterdã e não conseguiu, então, passar e bloqueou a passagem de mais de 400 navios, como a gente vai ver mais adiante. Aqui tem uma foto que dá bem para vocês verem o que aconteceu. Isso foi no dia 23 de março de 2021. Dizem que houve uma perda da capacidade de manobra quando ele estava navegando e, por isso, ele acabou encalhando. É também informado que havia fortes ventos e tempestade de areia, que isso também contribuiu para o encalhamento do navio. E para retirar esse navio e liberar, demorou-se 6 dias. Tá? Em virtude disso, já há, inclusive, houve, na época, pelo Canal de Suez, um pleito indenizatório de 916 milhões de dólares, e, com isso, ele meio que arrestou o navio, não deixou o navio sair do Egito, e o navio ficou durante 99 dias após ser salvo, né, e ter saído daquela situação. Ele ficou aguardando as negociações com o proprietário do navio e o Canal de Suez. Tá? Aqui a gente tem para trazer um pouco das partes envolvidas nesse episódio. Bem, tem o proprietário, que a gente já falou, que era uma empresa japonesa, tem um afretador, que é uma empresa de Taiwan, aí tem a autoridade egípcia, que é o Canal de Suez, temos também os proprietários dos navios que foram bloqueados, que são de diversas nacionalidades, temos os seguradores e o P&I Club do navio, o P&I do navio é inglês, é UK P&I Club, e temos também os proprietários da carga que estavam dentro do navio e que ficaram presas, não apenas os 6 dias em que o navio ficou encalhado, mas também durante os 99 dias que ficou preso
no Egito, inclusive com toda a tripulação. Aqui dá para ter uma ideia da quantidade de rebocadores ali tentando solucionar e tirar o navio do encalhe. Eles tentaram primeiro com rebocadores próprios, mas não conseguiram. Isso a gente vai ver um pouquinho mais adiante. E aí, eu acho importante aqui colocar os tipos de contratos que estão relacionados a esse acidente. O primeiro contrato, obviamente, é o contrato de afretamento do barco, ou seja, tem o proprietário do barco e esse barco foi afretado da empresa japonesa para a empresa de Taiwan, que é Evergreen. Usualmente, esses contratos de afretamento, que pode ser por tempo, pode ser a casco nu, eles seguem um modelo da BINCO. A BINCO é uma instituição que fica na Dinamarca, que criou vários modelos de contratos. Ela tem mais de 300 modelos de contratos, que parte da BINCO fazem, parte dela não só os armadores, mas, enfim, seguradores, associações, partes relacionadas à área marítima. E eles que preparam esses contratos e que vão fazendo as alterações necessárias. Por exemplo, quando teve o Covid, a BINCO sentou, viu, vamos agora botar uma cláusula de Covid, que não tinha antes, obviamente, né? Então, assim, a BINCO já há muitos e muitos anos já coloca nos seus contratos a cláusula de arbitragem e lei. E ela hoje, quando você recebe esse modelo BINCO, você pode clicar qual é a lei e a cláusula de arbitragem que você vai querer estabelecer. Se você vai querer Londres, se você vai querer Nova York, Singapura, Hong Kong, e aí tem livre escolha. Nosso sonho era que a BINCO botasse aqui Brasil também, né? Para a gente poder entrar dentro desse grupo de lugares que fazem a arbitragem marítima, né? Mas, enfim, tentaram salvar o navio, voltando à história, os rebocadores indicados pelas autoridades do Porto de Suez, mas não conseguiram. Então, eles tiveram que recorrer a uma empresa especializada em salvamento, que, no caso, foi a Boskalis, através de uma empresa do Grupo Smith. E aí, eles realmente colocaram 11 rebocadores e mais equipamentos especiais para retirar areia, tiraram muita areia e então conseguiram liberar o navio do encalhe e ele conseguiu então ser salvo, né? Essas despesas de salvamento, usualmente é feito um contrato que chama Lloyd's Standard Form, né? O Lloyd's, que a gente chama Lloyd's Open Form, é um contrato padrão da indústria. Não sei se foi esse que foi usado pela Smith e pela Boskalis, porque a gente não consegue saber, lendo os artigos que saíram a respeito do assunto, se foi efetivamente esse contrato. Eu acho que houve uma negociação um pouco diferente do Lloyd's Open Form. Mas, assim, em 90% dos casos, quando tem um salvamento, enfim, a situação certamente está crítica, ou porque tem incêndio, ou porque está afundando, ou porque, nesse caso, é um encalhe que não está permitindo outros navios passarem pelo canal, o armador fica desesperado, o proprietário, e acaba assinando o Lloyd's Open Form. No Lloyd's Open Form, tem o no kill, no pay, quer dizer, se não conseguir ter sucesso, não teria pagamento a princípio. E tem também uma cláusula de arbitragem que determina que seja feita uma arbitragem em Londres, tá? Porque há sempre, às vezes, uma disputa sobre o valor desse salvamento. E esse salvamento, quando é feito, você recebe um prêmio de salvamento. Bem, logo após o salvamento do Evergreen, foi declarada a avaria grossa. E o que é a avaria grossa? Né? A avaria grossa é quando várias partes que participavam daquela aventura marítima, que a gente chama, passam a ter que contribuir proporcionalmente aos prejuízos
que foram sofridos e vis-à-vis do que eles têm salvo para cada um deles. Então, é feito um cálculo onde se considera quanto que custava esse navio, quanto era a carga dentro do navio. E aí vai ter que ver cada conhecimento de transporte, o valor de cada uma das cargas, qual o valor do frete que foi recebido referente a isso. Também vai ser considerado nessa parte. E, nesse caso, ainda pode colocar também a contribuição para o salvamento, que cada um teria que recolher e pagar. Diante da avaria grossa, inclusive, existem regras e que normalmente já constam nos contratos marítimos, as regras de Antuérpia. E aí você tem que ver quais das regras de Antuérpia foi escolhido naquele contrato, porque elas podem ter situações diferentes de decisão. Mas, nesse caso aqui, quer dizer, o dono da carga vai ter que contribuir com uma parte desse salvamento e do fato de ele ter recebido a sua carga. Tem casos que a contribuição do dono da carga pode chegar a 50% do valor da carga. Quer dizer, ele recebe a carga no final, mas vai ter que contribuir com 50% do valor da carga para esse salvamento que houve. Porque a ideia é que, quando acontece um grande acidente assim, todos têm que contribuir para salvar ao máximo, para evitar poluição, para evitar que o navio afunde, porque senão o dano pode ser muito maior, né? Também pode ter uma cláusula de arbitragem com relação a essa parte da avaria grossa. E também tivemos muitas reclamações com relação, obviamente, às cargas que estavam dentro do navio, porque haviam cargas perecíveis e essas cargas tiveram que ficar quase 100 dias paradas no Egito e muitas delas pereceram, porque não podiam ficar tanto tempo aguardando. Então, certamente vai ter muita reclamação de avaria de carga decorrente desse transporte. É interessante notar que cada container desse, eventualmente, pode ter um conhecimento de transporte vinculado a ele. E se você considerar que tem quase em torno de 20 mil containers dentro desse navio, então você tem 20 mil potenciais claims, né? Claro que normalmente acaba se juntando um número de containers e não chega a ser exatamente um por container. E cada conhecimento desse transporte pode constar também uma cláusula de arbitragem. Então, nós não sabemos hoje quantas arbitragens decorreram desse acidente, mas certamente podem ter várias arbitragens decorrentes desse transporte, não só da parte dos containers e donos da carga, mas, como a gente acabou de falar, com relação ao próprio afretador, armador. Tinha também uma empresa que fazia o management do navio, que era alemã. Enfim, tudo isso, qualquer eventual negligência de uma das partes pode gerar uma discussão. A outra coisa que eu não falei, que consta ali no slide, é que esse navio, nem todas as cargas necessariamente foram obtidas pela Evergreen, né, pelo grupo da Evergreen. É muito comum, nos navios muito grandes como esse, você ter slot charter, ou seja, uma parte é oferecida a outras empresas de navegação, transportadores, que colocam aqui também dentro dos seus containers. Se um dia você passar por um navio muito grande desse, você vai ver que ele não tem só containers de uma única empresa, pode ter de outras empresas também. Como, por exemplo, aqui nós estamos falando de um transportador de Taiwan, mas poderia ter aqui containers da Maersk, que é dinamarquesa, podia ter containers da CMA-CGM, que é francesa, porque é feito esse slot charter. Para o navio não sair vazio, eles mais ou menos fazem essas trocas de espaço entre eles. Isso é bem comum também. Então, os próprios conhecimentos de transporte não necessariamente são todos iguais, né? Cada um vai ser da empresa transportadora.
E aí temos as questões importantes, né, que seriam o nexo de causalidade, conformidade. A parte que a gente colocou aqui, unseaworthiness, tem que ver se o navio ele tinha algum problema, se ele era um navio de difícil navegação, se ele já tinha algum problema intrínseco nele, na saída. Ou seja, se ele for considerado um navio com problemas de navegabilidade, isso vai contra o dono do navio, porque uma das exigências é que o navio seja de perfeita navegabilidade. Ele não pode ter um problema estrutural que deixe ele, digamos assim, balançando mais para um lado que para o outro, que pudesse gerar o acidente que aconteceu. Um outro ponto é se houve negligência da tripulação. Nesse ponto, é muito importante até verificar quando se escolhe a lei aplicável. Porque, por exemplo, na lei inglesa, negligência da tripulação é considerado uma excludente da responsabilidade do transportador. Ou seja, se foi negligência da tripulação, o transportador não responde. Enquanto que no Brasil é o contrário, né? Se houver negligência da tripulação, as cortes brasileiras entendem que a empresa que contratou aquela tripulação é responsável em eligendo daquela tripulação, o que não acontece na lei inglesa. Outra excludente de responsabilidade na lei inglesa é defeitos ocultos ou perigos do mar. Esse vento que teve, que levou areia, podia ser também uma das excludentes da responsabilidade da Evergreen ou mesmo do dono do navio. Eu vou passar agora um pouco para o Paulo, para ele dar continuidade à apresentação e depois a gente volta aí para fazer uma discussão. A gente vai fazer primeiro um panorama geral, como estamos fazendo agora, mas a gente vai deixar um tempo para poder justamente conversarmos e debatermos um pouco sobre o caso. Obrigada. Perfeito, obrigado. Eu agradeço a doutora Camila por me passar a palavra, mas antes de começar a falar, não posso deixar de agradecer ao Rafael, ao doutor Federico por estarem aqui e também ao canal Arbitragem, na pessoa do Lauro. É um canal que frequentemente tem nos ensinado muito e tem aí uma contribuição inabalável com o desenvolvimento da arbitragem, não só no Brasil, mas também a arbitragem brasileira, como é percebida pelo mundo. E nesse contexto, quando a gente pensa no contexto do Ever Given, administrado por uma empresa, sendo de propriedade do outro, carregando aí até 20 mil containers, e quando a gente pensa, cada container pode derivar de uma relação de compra e venda, onde vai existir, no mínimo, um comprador e um vendedor. E essa mercadoria, na maioria das vezes, ela é parte de cadeia produtiva. O transporte marítimo não se dá tão diretamente ao consumidor final, então ainda haviam ali pessoas que iriam revender aquela mercadoria, ou aquela mercadoria ia fazer parte da sua cadeia produtiva, conseguindo aí afetar passos que vão além da própria embarcação, né? Então, quando a gente pensa nessas demandas que podem ser enfrentados aí pelo proprietário da embarcação, notadamente na sua relação com o seu afretador, são demandas relativas à indisponibilidade da embarcação, são demandas relativas à suspensão desse contrato de afretamento por tempo, né? A embarcação não navegou não só no período em que esteve efetivamente retida fisicamente, né, durante o período do encalhe, mas também durante o período em que ela esteve juridicamente retida. E isso vai ser apreciado à luz de um direito que é o direito eleito por contrato entre as partes, que não necessariamente é o direito do país que determinou a retenção, do direito da autoridade que determinou a retenção, exigindo aí alguma sensibilidade do árbitro, da árbitra, também nesse sentido, né? Nesse caso, a gente também está diante de uma limitação de responsabilidade, né? Os direitos aplicáveis, e aqui a gente falou os direitos, porque vai existir mais de um direito aplicável, reconhece a limitação de responsabilidade, onde já foi estabelecido, inclusive, um fundo para esse caso, né, de 115 milhões de dólares, a limitação por pacote, a aplicação das regras
de EAS-VISB, convenções essas das quais o Brasil não faz parte. E é importante nesse ponto, pensando, a gente está falando aqui de arbitragem marítima no Brasil, estabelecer algumas conexões. A gente não é membro, não é parte, não é signatário da maior parte das convenções relativas à matéria, que nos expõe aí a uma dificuldade, principalmente de adequação a nível internacional para a resolução desses conflitos e até mesmo para evitar a existência desses conflitos. Se eu tenho um regime de direito aplicável muito claro, muito evidente, do qual eu não tenho muitas dúvidas acerca da apreciação, eu tenho uma maior facilidade que um acordo seja firmado. O árbitro, na condução do procedimento, ele consegue também estimular as partes a uma autocomposição que não deixa de ser possível mesmo durante o procedimento arbitral. Notadamente, esses conflitos devem ser arbitrados, e aí a gente tem a publicidade como as diversas maneiras com que a gente analisa a publicidade no procedimento arbitral, né? Ao mesmo tempo que ela garante a manutenção de muitos desses contratos, ela também dificulta, por exemplo, um trabalho acadêmico como esse, embora cada vez mais as instituições e até mesmo as arbitragens ad hoc tenham evoluído para uma divulgação dos seus resultados, excluindo aí o nome das partes, excluindo os contratos sensíveis. Porque, por exemplo, nesse caso, a gente tem os containers não só que estavam no Ever Given, a gente também tem discussões correlatas. A doutora Camila expôs muito bem, o canal de Suez reduziu em 7 mil quilômetros a distância entre Europa e Ásia. Um comandante que se deparou com aquele navio encalhado e optou por fazer a rota anterior 7 mil quilômetros maior, ele, sem dúvida, assumiu o maior tempo, ou a gente vai ao maior tempo de navegação, a gente não sabe se o maior tempo vai chegar no destino final, porque ele não tinha certeza ali do momento do desencalhe, maior consumo de combustível, e o consumo de combustível é um elemento que leva a muitas arbitragens, porque o navio é eleito para um contrato de afretamento, considerando as suas condições de navegabilidade, não só absolutas, que é a capacidade de navegar, mas também relativas. Quanto esse navio consome? Qual é o desempenho por hora desse navio? Então, no caso de um comandante que opta pela rota maior, ele está sujeito há ali uma sujeição dessa discussão para o contrato. Pode-se discutir, e aqui até trago a pergunta se a arbitragem é um meio de solução de controvérsias adequado, pode-se discutir o consumo excessivo daquele combustível, ele foi tomado em prol do objetivo final, que era concluir aquela navegação. São temas que acarretam uma complexidade muitas vezes subjetiva. Os elementos que vão levar essa análise, eles não vão estar tão claros, tão evidentes no contrato. O contrato vai ter uma cláusula para isso, mas o contrato é a primeira lei aplicável entre as partes. A gente acaba muitas vezes se esquecendo que a primeira lei que se constitui entre as partes é o contrato, ele faz lei entre as partes. Esse contrato que vai oferecer os critérios de interpretação. Então, a gente vai ter, e a gente está diante de um procedimento, que é o procedimento principal, que é a avaliação de quais foram as razões pelas quais o Ever Given encalhou, mas que vai gerar efeitos. E, principalmente, não só em arbitragens em curso, mas também em arbitragens que já devam ter sido concluídas, porque cada vez mais, principalmente na relação da carga com o embarcador, o comprador, com o signatário, o embarcador e o transportador, a adoção da arbitragem expedita, que é uma arbitragem muito mais rápida, focada ali na análise dos documentos, que pode ser concluída antes da conclusão, e que deve ser concluída antes da conclusão sobre as razões do que aconteceu com o Ever Given. E a gente também está diante de situações da possibilidade de um direito de regresso. Será que aquele de um navio terceiro que se viu afetado, teve o cumprimento do seu contrato impossibilitado, tiveram cargas que pereceram? Havia ali no canal de Suez navios que buscavam carga de grão e esse grão germinou, porque a demora foi de 6 dias, embora pareça pouca, a condição que ele estava armazenado, já aguardando para embarcar no navio, não permitiu a conservação do estado desses grãos. Será que essa parte que vai discutir a responsabilidade sobre essa carga numa arbitragem vai poder eventualmente demandar em regresso em face da empresa ou daqueles que sejam considerados responsáveis pela causa do dano? E esse é um elemento muito interessante na arbitragem marítima, que a gente discute muito na
na nossa prática, é algo que a doutora Camila sempre nos chama a atenção, o quanto a gente fala de contratos correlatos e coligados. São contratos que não terminam, não encerram uma relação em si mesmo, e que aí vão gerar efeitos em diversos aspectos, demonstrando a adequação da arbitragem para isso, seja pela sensibilidade comercial daqueles que integram essas arbitragens, a gente está diante de árbitros e árbitras que são eleitos em razão de sua especialidade, mas de um meio próprio do direito marítimo. Judicializar no foro estatal é uma novidade para o direito marítimo. Mas uma novidade, a gente está falando de uma atividade que a gente consegue estabelecer a existência dela, no mínimo a navegação, no mínimo há 40 mil anos de Cristo, e 13 mil a gente já consegue estabelecer navegação comercial. E conflitos sempre existiram. Riscos e conflitos são desdobramentos naturais da atividade comercial. O problema é a gente achar que ignorar risco evita conflito, o que nunca solucionou. Mas a gente tem uma atividade que ela sempre foi decidida, primeiro por sábios, pelo comerciante mais antigo, que se a gente se aproximar da institucionalização, da normatização da arbitragem hoje, a gente estava diante de uma arbitragem. Até porque a arbitragem marítima ela se assenta num direito transnacional autônomo, que muitas vezes a compreensão e aplicação foge da possibilidade do direito do juiz estatal, daquele juiz que representa o Estado e que mais à frente vai estar estritamente vinculado à ideia que a gente tem de Estado-nação. Então, por que eu digo que é uma novidade? A judicialização dos processos marítimos, ela tem ali uma relação intrínseca com o processo da Revolução Francesa, a compreensão de que igualdade é um direito escrito, ou seja, a partir do momento que essa norma está escrita, ela vai ser aplicada a todos. E aqui a gente não fala de uma demanda que nasceu das classes mais pobres, a gente fala de uma demanda que nasceu da burguesia, por um direito escrito. Uma burguesia eminentemente comerciante, e daí passa o direito marítimo a ser inserido dentro de códigos comerciais esses que são apreciados pelo juiz estatal. E por mais que isso tenha ocorrido ali no fim dos 1800, a arbitragem nunca deixou de ser o principal meio da solução das grandes controvérsias marítimas, mas também deve abrir atenção aos olhos, e eu acho que é isso que a gente vai conseguir concluir e alinhar o debate, agora já caminhando as minhas conclusões, mas também de conflitos que muitas vezes possam não parecer tão de tamanhas dimensões para ser arbitrados, mas que eles possam também ser e ter ali uma solução adequada, não alternativa, que a gente fala de adequação, porque a gente está diante de arbitragens expeditas, a gente está diante de câmaras e de árbitros ad hoc, cujos valores dos procedimentos são relacionados também ao valor das causas, e pensando na segurança jurídica, que é algo que não existe comércio marítimo sem dois elementos, segurança jurídica e direito custo. A atividade, por ser transnacional, ela depende fundamentalmente disso. Se de um lado a segurança jurídica é a capacidade de eu ter ali algum grau de previsibilidade, do outro é o direito custo. Preciso saber quanto custa o direito da minha atividade para que ela integre meu preço. Preço sem cálculo do direito não leva à segurança jurídica. Então, esses dois elementos, eles estão se tangenciando o tempo todo. E esse caso do Ever Given, que a doutora Camila elegeu e me convidou para ajudar no debate, é muito simbólico disso, porque a pluralidade de agentes que estão envolvidos leva à necessidade de uma segurança jurídica, ao menos para quem deva pagar indenizações. Porque a gente tem que, no mínimo, manter um direito de igualdade entre aquelas partes que estavam sujeitas à mesma condição, ou seja, transportando sua carga, mas que também esse transportador ele consiga compreender os exatos limites da sua responsabilidade, seja para realizar acordos ou até mesmo para garantir a sobrevivência da sua atividade. O comércio marítimo ele é fundamental para a manutenção das economias, ele é um elemento do desenvolvimento sustentável, uma das grandes preocupações das Nações Unidas, e a ausência de um direito aplicável previamente percebido ou de decisões que tenham conexão com a realidade, com a prática do direito marítimo, leva exatamente à falta de um bom planejamento para essas empresas conseguirem arcar com as suas responsabilidades, também que ser conseguido perceber em cadeia os efeitos, analisar principalmente essa é um ponto que retomo a chamar a atenção, como os impactos dessas outras 400 embarcações que ficaram ali retidas temporariamente em razão disso.
como é as cargas que deixaram de ser entregues? Quantos desses navios não transportavam cargas sazonais que, quando chegaram ao destino, já não tinham mais razão? Se uma carga destinada à Páscoa chega depois da Páscoa, ela não tem razão. Uma carga destinada ao Natal chega depois, não tem razão. Então, são esses elementos que eu quis trazer aqui para iniciar o nosso debate, pensando necessariamente aí nessa relação intrínseca entre arbitragem e direito marítimo. O Rafael tratou com bastante propriedade, a gente pensa muitas vezes o entendimento comum é que são áreas distantes, e acho que tanto os arbitralistas como os maritimistas várias vezes são surpreendidos. Que legal, você trabalha com uma área nova, né? E, na verdade, são duas das áreas mais antigas do direito. O direito marítimo inventou o contrato de seguro, o direito marítimo inventou responsabilidade civil, a arbitragem, antes da existência desse poder centralizado estatal, resolveu muitos conflitos que são fundamentais, até para a organização geopolítica que a gente tem hoje, mas às vezes a gente é surpreendido como se atuássemos com grandes novidades aí do direito. Obrigado, Paulo e Camila. Acho que a exposição de vocês foi muito, muito boa mesmo, porque ela deixou claro alguns pontos, né, que são fundamentais para a compreensão do direito marítimo e de onde a arbitragem se insere nesse contexto, né? Como o Paulo bem destacou, isso não é um assunto novo, né, pelo contrário, mas eu acho que tem dois pontos que vocês falaram que eu acho que são essenciais, né, dentre vários outros, mas o primeiro deles é o de que o direito marítimo é um direito transnacional, né, e é necessário que haja regras que sejam, de certa forma, uniformes no sentido de criar essa segurança jurídica, porque a gente tem pessoas e empresas de nacionalidades distintas tratando, né, de relações comerciais de elevado valor, e, portanto, né, essa transnacionalidade do direito marítimo é um ponto importante a ser considerado nas arbitragens, né? E como a Camila falou, assim, isso é um aspecto que acaba levando essas discussões para as câmaras tradicionais, né, de arbitragem, mas eu concordo com ela que o Brasil tem muito, sim, a oferecer, por exemplo, na navegação de cabotagem, né, porque não começar por aí, né, a ampliação das arbitragens marítimas no Brasil. E o segundo ponto que ficou muito claro da exposição de vocês é justamente a complexidade de relações comerciais e contratuais que existem, né? Esse caso específico que vocês trouxeram deixa muito claro, né, como as relações jurídicas são intrincadas, né, e existem esses contratos coligados que acabam trazendo realmente uma complexidade muito grande. E esse é um ponto que acaba sendo, depois eu até tenho uma pergunta a fazer sobre isso, mas acaba sendo relevante para a própria arbitragem, porque se você tem um feixe de relações contratuais com pessoas diversas, né, isso pode ser até um elemento que, enfim, precisa ser endereçado justamente ao se resolver um conflito por arbitragem, né, como, por exemplo, estabelecer as regras entre as partes para uma arbitragem, se existe todo esse fecho complexo de contratos, né? Mas, enfim, achei que a exposição de vocês foi excelente e deixou muito claro mesmo alguns aspectos aí que são relevantes. Eu queria passar a palavra para o Frederico, para você iniciar aqui o nosso debate. Eu sei que você tem aí alguns comentários, algumas perguntas. Por favor, fique à vontade, a palavra é sua. Bom dia, Rafael. Bom dia, Camila. Bom dia ao Paulo. Eu também queria saudar o Lauro e agradecer a oportunidade de estar aqui no canal Arbitragem, especificamente tratando de arbitragem marítima. Acho que é um tema dos mais interessantes. E eu sou fã da arbitragem e, ao mesmo tempo, enquanto juiz, sou fã também da Justiça Estatal. É por isso que nós procuramos, no âmbito do Tribunal de Justiça de São Paulo, criar um nível de especialização que permita que a resposta estatal seja tão boa quanto a da arbitragem, de modo que a parte possa escolher o método que, como foi bem colocado pelo Paulo, é o método adequado. Cada demanda tem um método adequado para a sua solução. Me parece que a parte não deve buscar arbitragem porque a justiça estatal é ruim. Na verdade, ela deve buscar a arbitragem porque aquela é a melhor solução, é a solução mais adequada à solução dos conflitos. A arbitragem permite aí, me parece que a
grande pedra de toque da arbitragem, a escolha do julgador e a definição do procedimento, o que numa relação complexa como essa, que foi o caso do Ever Given, é decisivo. E, inclusive, nós temos a possibilidade até de ter não juristas como árbitros, né? O que, em alguma medida, numa situação complexa como essa de um acidente da navegação, é algo que possa ser bastante interessante do ponto de vista da melhor decisão. Você, Rafael, tocou no ponto dos contratos coligados que o Paulo trouxe, e a gente sabe a dificuldade, que esse é um dos temas mais complexos da arbitragem, né? Como fica a questão dos não signatários da arbitragem em relação aos contratos que são coligados, né? Esse é um tema que a gente ainda pode depois ter talvez um episódio só para tratar desses contratos coligados e a dificuldade que é resolver isso no âmbito de um procedimento arbitral. Na arbitragem muito mais rápida do conflito. Mas eu queria dirigir, como o Paulo terminou, eu tenho um questionamento para a Camila também, mas como o Paulo terminou a exposição, e já pegando o gancho dele, eu queria saber, Paulo, numa demanda complexa como essa, num direito transnacional, relações jurídicas absolutamente envolvendo diversas legislações, qual o impacto se é que há algum conflito de leis em relação a esses acidentes envolvendo o transporte marítimo e que medida o pagamento do seguro pode impactar também nessa questão. Perfeito, muito obrigado pela pergunta, Frederico. Ela é complexa, mas vou tentar endereçar aqui de modo breve. O direito aplicável, a principal solução para evitar esse conflito, porque ele muitas vezes vai existir, é que esses contratos, essas cláusulas já prevejam o direito aplicável. As cláusulas da BINCO, elas trazem não apenas o local da arbitragem, mas também qual é esse direito aplicável. Além do contrato, qual vai ser o direito no qual os árbitros, as árbitras vão analisar esse conflito. Mas quando a gente pensa nesses contratos cada vez mais pulverizados, em agentes de carga, em NVOCCs, em outros elementos da cadeia que acabam não utilizando contratos tão padronizados, é comum a gente estar diante de cláusulas arbitrais que não sejam aí completas, se assim podemos dizer, ou seja, elas preveem uma câmara ou elas preveem um local da arbitragem, mas não trazem aí o direito aplicável, que vai nos levar a um conflito, né, tanto das regras de direito internacional privado de um determinado país, como do outro. Então, se a gente pensar numa parte brasileira, a gente vai ter as regras da LINDB, né, na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a aplicação do direito aplicável, o cumprimento do contrato aqui, a gente vai ter o direito também da outra parte e, no mínimo, o direito do local do assento da arbitragem, caso ela não ocorra no Brasil. Então, é bem importante, já para gerir esse risco, que as partes prevejam um direito aplicável, o que é um instrumento de garantia de segurança jurídica que, muitas vezes, pode ser desrespeitado em razão de um seguro. Porque há alguns sistemas, e isso ocorre de maneira muito pontual, o Brasil é um dos que mais representa isso, um entendimento distante do restante do mundo, que essa cláusula não acompanharia a subrogação no caso de indenização securitária. Sendo que são contratos que prevêem a instituição de arbitragem desde o seu surgimento. Então, quando a gente pensa que a seguradora trabalha com pré-determinação de risco, não se tem dúvida de que cláusula arbitral é um risco pré-determinado. Então, mesmo diante desse cenário, onde há subrogação na maior parte dos sistemas jurídicos, e aqui a gente aponta Inglaterra, França, Portugal, que traz junto da subrogação o procedimento. Porque a gente não está diante de uma cláusula arbitral dotada de personalismo, que possa ser chamada de personalismo em razão do sujeito. Ela é personalismo em razão da relação essa em que o segurador substitui. Mas, por exemplo, quando a gente pensa no direito brasileiro, e agora a gente está passando aí por um giro no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que tem se consolidado no sentido da transmissão, a gente ainda está diante de uma jurisprudência que ela não é sólida. Ainda há situações nas quais a cláusula arbitral, a eleição do foro, a eleição do direito aplicável é afastada em privilégio aí do seguro. E aqui não se discute a importância e a relevância do seguro, porque assim como o transporte marítimo é necessário, o seguro
é necessário, mas tem que estar diante de uma interpretação que muitas vezes subverte a compreensão de segurança jurídica e a necessidade, não só das partes, como do próprio segurador. Então, a existência de seguros que sequer vão ser de conhecimento do transportador, porque quando o transportador ele vende o transporte, ele não consegue saber se o dono da carga comprou seguro, mas a seguradora do dono da carga consegue saber qual foi o contrato de transporte que ele firmou. Então, isso a gente também precisa ter atenção, porque no direito brasileiro, e aí com devida vênia as decisões que nesse sentido foram, há uma compreensão de que essas cláusulas não seriam transmitidas com o Instituto da Subrogação, o que muitas vezes vai levar o direito brasileiro a ser um direito aplicável quando nenhuma das partes pensou em direito brasileiro. A doutora Camila bem exemplificou, a gente inverte a responsabilidade no caso de negligência. Então, eu fiz um contrato pensando num termo e eu vou estar diante de um processo invertido. Mas, para ser breve, são essas as considerações em relação à pergunta. Ô, Rafael, posso perguntar para a Camila? Claro, fique à vontade. Então, só aproveitando aí, então, até o gancho que o Paulo trouxe, Camila, muito se fala, e o próprio nome aqui do programa é arbitragem marítima. Qual que é realmente nós precisamos de uma arbitragem marítima? A arbitragem marítima, ela é diferente da arbitragem tradicional que nós estamos acostumados? Nós precisamos de uma arbitragem especial para tratar do direito marítimo? O que você pensa sobre isso? Essa questão se a arbitragem marítima é preciso ser especializado na área para poder, ou se qualquer árbitro, se ele é um bom árbitro, não importa que ele não conheça nada, que ele não sabe o que é uma proa, o que é uma popa, ele é capaz de decidir. Essa é a questão, e eu sei que não há unanimidade nisso, mas a gente que trabalha na área marítima, para a gente é muito complicado, realmente, quando a gente se depara, e não é só uma questão de árbitro, ou qualquer outro juiz, mesmo na justiça estadual. Se você pega um juiz que não conhece nada da área, normalmente a decisão não vem uma decisão tão boa. Porque o direito marítimo, por ser justamente, ter essa característica que o Rafael comentou, de ser internacional, ele requer que você tenha os conceitos básicos da área. Então, assim, tem que saber o que é uma varia grossa, tem que saber o que é esperado nesse tipo de acidente, o que faz parte, o que você que trabalha na área espera que seja decidido, né? E aí, se você realmente não tiver um conhecimento da matéria, fica muito difícil de conseguir alcançar uma decisão bem consolidada. Isso que eu estou falando é provado pelo fato da área marítima, no mundo todo, ter essas câmaras mais especializadas. Eu não acho que no Brasil a gente tenha que ter câmaras especializadas de direito marítimo, mas a gente vai precisar ter árbitros que realmente conheçam a matéria. E lá na Inglaterra, a LMA, que é essa câmara tão respeitada e tão consolidada, que faz 1.900 arbitragens por ano, ela tem não só advogados, mas também tem comandantes, tem pessoas da Marinha, pessoas que conhecem a navegação, porque senão não dá segurança ao mercado marítimo que vai decidir de acordo com as regras. E um ponto também relevante, por exemplo, no Brasil, a legislação marítima, ela consta no Código Comercial de 1850, ou seja, está bem defasado do que hoje em dia se aplica em termos de navegação. No Código Comercial, você ainda vê lá quando as velas lançarem ao mar, né? Então, assim, obviamente, já não reflete o que nós temos hoje no dia a dia. E como que a navegação aconteceu durante todos esses anos, já que a gente não ficou sempre mudando a legislação? Por exemplo, o Código Espanhol também foi nos últimos 10 anos que ele mudou a legislação, também era de 1800 e alguma coisa. A mesma coisa com o Código Alemão, da parte que tratava de direito marítimo.
foram através das convenções internacionais. As convenções internacionais, de alguma forma, elas tomaram a posição do que seria a lei interna, entendeu? Só que o Brasil não ratificou a maior parte das convenções internacionais. Então, a gente é considerado um país diferente. Na verdade, o Brasil é considerado, na esfera internacional, como o paraíso da carga. Então, inclusive, aqueles que reclamam muito dos armadores, eu tenho aqui para dizer isso, é considerado, porque não há uma limitação de responsabilidade, como aconteceu nesse caso. Se esse caso fosse no Brasil, o dono do navio não podia botar lá 110 milhões de dólares e dizer, ó, tá aqui, isso é o que eu tenho para pagar. Eu tenho esse limite de responsabilidade. Isso não existe no Brasil, a gente não ratificou a Convenção Internacional que trata de limitação de responsabilidade, e não é só uma, tem mais de 5. Então, o Brasil realmente, assim, quando os estrangeiros me perguntam, mas vocês ratificaram a Hague Rules? Eu digo, não. Vocês ratificaram a Hague Visby Rules? Também não. Ratificaram a Hamburg Rules? Também não. A Roterdã? Também não. Então, assim, ele fala, mas como assim? Vocês não ratificaram nada? Vocês não têm nenhuma limitação? Eu falo, pois é, né? A gente não tem. Então, assim, nós realmente, no Brasil, isso gera uma certa insegurança, porque o estrangeiro, como a gente não ratifica as convenções, ele fica assim, mas como é que é, então, no Brasil? Não, no Brasil a gente tem um código de 1850. Aí, então, é que a coisa fica mais complexa. Então, eu diria que tem que conhecer um pouco do cenário internacional, das convenções internacionais, porque tudo isso que a gente conversou aqui hoje, avaria grossa, salvamento, limitação de responsabilidade, tudo isso faz parte de todo esse grupo de convenções internacionais que todo mundo, mais ou menos, procura seguir, se trabalha nessa área. E acho que vai ser o nosso desafio para os próximos anos, vai ser formar hábitos com conhecimento da área marítima, ratificar essas convenções internacionais e, quem sabe, né, o nosso sonho de ter um código só da área marítima também pode ser algo que nos ajude a desenvolver no Brasil. Eu acho que eu não quero também passar do tempo, estamos aqui acabando. Muito obrigada aí pela atenção. Obrigado, Camila. Obrigado, Paulo, Federico. Eu tenho só mais uma breve pergunta a fazer, realmente porque o nosso tempo está acabando, e eu queria ouvir, talvez você, Camila, e o Paulo também, se puder comentar, se existem nessas câmaras que vocês mencionaram, alguma preocupação ou já alguma regra específica sobre arbitragens no sentido mais coletivo, né? Ou seja, como a gente tem no Brasil, por exemplo, arbitragens societárias, que muitas vezes acabam sendo coletivas, né? Porque você tem lá uma empresa, tem lá os vários acionistas e uma cláusula arbitral no estatuto, e aí você acaba desenvolvendo uma arbitragem coletiva. Num caso como esse que vocês mencionaram, né, talvez uma resolução coletiva, pelo menos de alguns aspectos, pudesse ser algo interessante. Como é que fica isso? Assim, vocês têm algum conhecimento de se há mecanismos para instituir uma arbitragem com esse aspecto coletivo que eu mencionei, e como é que seria isso na prática? Que eu saiba, a gente ainda não tem nada assim, considerando coletivo, mas a Fiesp-Ciesp está trabalhando em cima de fazer um regulamento específico para a área marítima. Isso eu acho muito bom, porque se a gente quer entrar no cenário internacional e competir com Londres, Singapura, Nova York, a gente tem que ter aqui algo que seja familiar às empresas de navegação. E o que é familiar a elas é isso, porque as mesmas empresas de navegação que estão no Brasil estão nesses locais. Então, porque o navio pertence aos armadores, mesmo que se trate de cabotagem, a cabotagem também é todo um princípio, como eles enxergam a navegação. Então, eu acredito que a gente pode, sim, não ser coletivas assim, mas a gente poderia ter, talvez, valores mais razoáveis, porque hoje a arbitragem é considerada assim, para valores muito altos, né? E eventualmente, para a gente criar digamos assim, que as empresas fiquem mais confortáveis em trabalhar com a arbitragem no Brasil,
talvez a gente tivesse que ter um modelo parecido com a da LMA, que ela tem o Small Claims Procedure. Então, ela tem valores menores, podem ser, e aí já tem estabelecido o valor do árbitro, quanto é que sairia, normalmente é um árbitro só. É um pouco parecida com a arbitragem expedita, mas um pouco diferente também. Então, assim, se a gente conseguir criar um modelo que atraia as principais empresas de navegação, os terminais, a gente tem hoje uma variedade de terminais no Brasil enorme, então isso também eu acho que vai surgir todo um mercado novo em relação a isso. O fato da gente também ter muita exportação dos produtos brasileiros para o exterior, isso também pode ajudar, porque o exportador de soja, de café, de açúcar, ele vai se sentir mais confortável estando numa câmara onde fala mais ou menos a língua do exportador também, né? Então, eu acredito que tem a possibilidade, a gente vai adaptando aí conforme a gente possa crescer essa área no Brasil. E só dialogando muito brevemente com o que a doutora Camila trouxe, eu acho que um ponto que a gente consegue diferenciar da ideia de um procedimento coletivo, se assim pode dizer, da arbitragem societária para o que poderia ocorrer no marítimo, é que, embora essas pessoas estejam sujeitas, essas pessoas aqui, notadamente pessoas jurídicas, sujeitas ao mesmo fato, muitas vezes a mesma Câmara, as mesmas regras de direito, as condições negociais são diferentes, ponto que a ausência de publicidade contribui. Então, as negociações são diversas, e se esse procedimento for coletivo, se esse procedimento aí for levar a publicidade das condições negociais de alguns agentes com outros, pode até atrapalhar o próprio funcionamento do mercado em cadeia, como, por exemplo, no armador, em que determinada quantidade de frete é vendida por um agente de carga que contrata um outro consolidador até chegar no armador. Então, eu vejo, e aqui respondendo, eu construí a ideia da resposta no tempo que a doutora Camila trouxe dela também, sem prejuízo a gente analisar melhor esse tema, porque a pergunta é muito interessante, mas eu vejo aí, principalmente do ponto de vista negocial, uma dificuldade da gente conduzir. Acho que o mesmo direito aplicável e árbitros especializados, árbitros especializados, como a doutora Camila trouxe, já é suficiente para a segurança jurídica nesses casos. Perfeito. De fato, essa questão é relacionada à publicidade e a dinâmica que isso dá, né, nas relações comerciais é algo realmente relevante. Frederico, algo a acrescentar? Alguma pergunta? Então, só para encerrar e rapidamente, até se nós pensássemos no modelo de processo coletivo que nós temos lá instituído pelo Código de Defesa do Consumidor e que, de repente, poderia, de alguma forma, ser transposto, mas mesmo nesse caso, como são várias legislações aplicáveis, como a Camila e o Paulo trouxeram, né? Quer dizer, uma permite limitação de responsabilidade e outra não. Sequer nós poderíamos, na minha visão, pensar em algo que pudesse tratar apenas da definição da responsabilidade pelo evento em si, porque as legislações tratam essa responsabilidade de forma diversa. E aí me parece que seria bastante complicado definir numa espécie de procedimento único. Claro que seria o melhor dos mundos, mas dada a diversidade de relações jurídicas que nascem de todas essas, não só do acidente em si, mas dos que ficaram esperando, enfim, toda essa questão eu acho bastante complexo e até para encerrar minha participação, Rafael, agradecer, cumprimentar a Camila, o Paulo, parabenizar pela brilhante exposição aqui que fizeram, elucidativa, agradecer a você, Rafael, a oportunidade e dizer que eu estou sempre à disposição. Tá joia, Frederico, muito obrigado. Eu também, então a gente vai encerrar por aqui. Eu só queria agradecer mais uma vez a tua presença, Frederico, também da Camila e do Paulo, que fizeram uma exposição brilhante. Eu acho que ficou muito claro aqui, né, a complexidade do tema, e certamente a gente poderia gerar outros vídeos aqui com desdobramentos de vários assuntos que foram tratados aqui. E, por fim, também queria agradecer mais uma vez ao canal Arbitragem por abraçar esse projeto. Eu acho que a gente tem a possibilidade de fazer outras conversas como essa aqui, muito interessantes e muito produtivas para os estudiosos do direito marítimo, do direito portuário e também da arbitragem, mais especificamente. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos e a gente se vê numa próxima oportunidade.
Muito obrigada por a oportunidade e espero rever vocês em breve. Muito obrigado, e também já estou ansioso pelos próximos episódios aí da série para continuar aprendendo com o canal Arbitragem. Tá, joia, então. Obrigado e até a próxima.